Amados e amadas em Cristo, paz do Senhor. Podeis sentar. Eu dormi bem de ontem para cá. Vocês dormiram, amados? Descansaram bem? Estão capazes de me aguentar mais um pouco? Que ontem vocês foram heróis, me aguentaram 2 aulas. Hoje, o pastor Júnior, acho que não gosta muito de vocês, me escalou para agora de manhã e à noite. Então vocês peçam a graça de Deus, que a graça de Deus é uma bênção na nossa vida. Dá para aguentar muita coisa. O tema que nós temos proposto aí na escola bíblica, não sei se ainda estão com a apostila na mão. O tema está na página 10 da apostila, onde começamos ontem a meditar. Quem se lembra do tema? Qual é o tema? Mais uma vez, bem forte. Antes da grande tribulação, o arrebatamento da igreja. Os irmãos sabem, os estudiosos da Bíblia sabem, que esse tema, alguém acha ele complexo, difícil. Eu não o acho. Porque, amados, a Bíblia tem noções bem precisas, bem colocadas acerca dele. E eu quero dar continuidade ao que nós paramos ontem à noite, pedindo-lhe que abra a Bíblia na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler um texto que só é lido em velório. Não sei porquê. Todo velório, dificilmente não é lido esse texto. Mas graças a Deus nós estamos em velório, estamos numa festa, não é, amados? Então, capítulo 4 da primeira aos Tessalonicenses, versículos 13 ao 17. O que é que dizem aí os santos versículos? Da forma que nós fizemos ontem, está na Bíblia, está na tela. Para ficar mais fácil, leia da tela, mas está na Bíblia. Versículo 13 diz o que? 1, 2, 3. Quantos podem dizer amém? Amém. Entretanto, amados, nós não poderemos entender jamais o que o apóstolo ensinou aí, sem incluirmos na leitura o capítulo 5 da mesma carta, dos versículos 1 ao 4. Por favor, capítulo 5, versículos 1 ao 4. Versículo 1, 2, 3. Então me sobrevirá
Como eu disse ontem, o apóstolo Paulo, ele teve uma experiência tão singular que difere de todos os demais escritores da Bíblia. Os que escreveram a Bíblia, normalmente, receberam informações, instruções e orientações de outros ensinadores, mas o apóstolo Paulo, como lemos ontem, ele disse na carta aos Gálatas, capítulo 1, que o que ele ensinava e pregava, ele não aprendeu de homem algum. Eu disse ontem que ele foi um homem singular, porque nem para evangelizá-lo apareceu um crente corajoso. Não teve um crente daqueles da igreja primitiva que disse: eu vou pregar o evangelho a Saulo de Tarso. O próprio Jesus assumiu o encargo de aparecer a ele. É como se Jesus dissesse: deixa ele comigo. Você não vai, porque a sua cabeça vai rolar antes de você terminar a frase. Tal mal e perverso que ele agia. O Senhor apareceu a ele. Depois desse encontro, ele agora, ninguém precisava falar a ele sobre Jesus, porque ele disse: eu estive com ele, ele falou comigo, ele me apareceu, ele se apresentou a mim. Em seguida, ele disse: ninguém me ensinou o que eu falo a vocês. Ele disse: o que eu falo a vocês, eu recebi por revelação de Jesus Cristo. Foi o único da Bíblia que disse isso. Inclusive, para o ato da ceia, todos aqui se lembram daquela palavra que diz: eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Ora, você olha o que você acabou de ler, se você é um estudioso da Bíblia, que se ama a palavra de Deus e medita nela, você descobre que ele foi o único que falou detalhadamente o que acontecerá no arrebatamento da igreja. Nenhum outro. Você vê, por exemplo, você acabou de ler no capítulo 4, no versículo de número, por exemplo, versículo 16. Releia, por favor, 4:16 da primeira aos Tessalonicenses. Versículo 16. Está na Bíblia, está na tela. Releia, por favor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, os irmãos, que somente ele, por revelação, deu detalhes de 3 acontecimentos simultâneos no dia do arrebatamento da igreja. Só ele. Deixe na tela, por favor, o versículo. Veja, ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com o quê? Em seguida com o quê? Em terceiro, você já parou para analisar sobre esses 3 acontecimentos que marcarão o dia do arrebatamento? É fácil ler rápido, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Aí vem uma pergunta: para quem tocará a trombeta de Deus no dia do arrebatamento? Alguém vai dizer: para os crentes? Não, porque no capítulo 5 ele diz: irmãos, vocês não podem ser surpreendidos com o dia do Senhor. Quem pode ser surpreendido, disse ele, são os que vivem em trevas. Até aquele belíssimo hino do nosso cenário harpa cristã: quando a angelical trombeta deste mundo estrugir, o meu nome eu ouvirei, Jesus. Alguém quer associar o toque dessa trombeta ao
a chamada do crente para o arrebatamento. E não é. Querem ver isso ou não, amados? Ora, no capítulo 5, separando a igreja que vai ser arrebatada dos demais, e ontem nós, em 2 aulas, meditamos aqui os 2 principais grupos espirituais que existirão no dia do arrebatamento da igreja. Quem se lembra? O primeiro grupo é formado por quem? Israel. E o segundo grupo formado por quem? Pela igreja. Nós não podemos associar os 2 grupos, porque como vimos detalhadamente aqui ontem, Israel hoje Israel é um povo que vive sob o amor, a bondade ou a ira de Deus. Por quê? Releia, só para relembrar. João 3:36, o que é que está escrito lá? Evangelho de João capítulo 3, versículo 36. 3:36, leia bem forte e bem alto. 3:36 do Evangelho de João, o que é que diz? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O povo de Israel hoje crê em Cristo, recebe a Cristo como um enviado de Deus, o rejeita. Logo esse povo está sob a ira ou sob o amor de Deus? Esse grupo será encontrado. Agora, vem o apóstolo João, como vimos ontem no capítulo 1 do seu evangelho, disse: veio para que os seus e os seus não o... Mas, diga comigo, mas a todos os que receberam, deu-lhes o direito de serem feitos o quê? A igreja. 2 grupos espirituais distintos. E nesse texto da 1 Tessalonicenses ele deixa isso claro. Quando ele fala no capítulo 5, eu peço que você volte ao 1 Tessalonicenses 5 e veja o que ele fala no versículo de número 2. Versículo 2. 5, versículo 2. Vamos lá. Veja que o dia do Senhor aí está com D maiúsculo. Não é um dia qualquer. Não é um dia comum. É como se fosse o nome de uma pessoa, o nome próprio, que se escreve com letras maiúsculas. Vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Que dia do Senhor é esse? Ele se refere. Ora, amados, parece que é algo desconhecido na Bíblia, mas não é. O dia do Senhor refere-se a um evento que Jesus se referiu a ele em Mateus, no capítulo 24. Vamos para a palavra. Quem quer examinar as escrituras aqui? Quem quer, amado? Quem quer, amados? Cantar é tão bom, eu fico alegre, irmão, feliz quando ouço muito cântico no culto, mas isso é fácil cantar porque a gente decora, né? Agora a palavra a gente tem que ter um trabalhozinho, né, irmão? Tem que examinar, tem que buscar. Mateus capítulo 24, versículo de número 21, palavras de Jesus Cristo. Mateus 24, versículo 21, está na Bíblia, está na tela, bem forte, leiam todos. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Não é uma aflição qualquer, não é uma tribulação qualquer. Jesus disse que nunca houve e nunca haverá nada igual.
Essa tribulação é chamada entre nós de a grande, não é uma grande, é a grande tribulação. Jesus disse que nunca houve igual, nem haverá outra igual. É aquilo que na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, é chamado de o dia do Senhor. Diga, dia do Senhor. Eu vou lhe convidar, por exemplo, para alguns textos bíblicos que a gente precisa ver, que está aí na apostila, para quem tem, quem não tem, eu vou citar para nós consultarmos. Por exemplo, vejam o que o profeta Isaías falou sobre o dia do Senhor. Isaías capítulo 13, vamos para a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de quem? Quem crê que Deus está falando pela sua palavra para si? Quem crê? Isaías 13, versículos 9 ao 13. Vamos lá, bem forte. Antes de você prosseguir, eu já acrescento. Se você for para Apocalipse, na abertura de alguns dos selos e toque de trombeta, você vai ver exatamente o que está escrito aí. Prossiga, versículo seguinte. Amado, você tem dúvida sobre a descrição e a definição bíblica sobre o dia do Senhor que Paulo se refere na 1 Tessalonicenses 5? Dia de ira, dia de furor. De quem? Furor de quem? De Deus. Tem um livro na Bíblia esquecidinho, que nem ninguém gosta de lê-lo, mas nós vamos lê-lo agora. Livro do profeta Sofonias. É esquecido ou não é esse livro, amado? Quem este ano já ouviu alguém pregar em Sofonias? Porque eu não sei. É um livro tão sagrado e lindo como os demais. Mas, Sofonias capítulo 1. Sofonias capítulo 1, livro do profeta Sofonias. Os crentes antigos, íntimos da Bíblia, ajudem os novos crentes a acharem Sofonias. Catem na Bíblia, irmãos, está na Bíblia, eu não estou inventando não. Sofonias está na Bíblia Sagrada. Depois de outro livro, depois de Abacuque, esse é mais conhecido. Antes de Abacuque, quem se lembra? Outro esquecido. Naum. Alguém já viu alguém pregar em Naum? Pois é, mas é Bíblia. Sofonias capítulo 1. Vejam como é que o profeta descreve o dia do Senhor nos versículos 14, 15 e 16. O que é que diz aí, amados? Sofonias 1, 14, 15 e 16.
Dia de quê? Dia de quê, amado? Dia de trombeta. Dia da ira. Dia da indignação. E eu mostrei aqui a vocês ontem que Israel está sob a ira ou sob o amor de Deus? Por quê? Além de rejeitarem a Cristo enviado de Deus, o mataram. Tendo rejeitado a Cristo e matado a Cristo, qual é o sentimento do Pai de Cristo? Quem é o Pai de Cristo? É dia de ira, dia de indignação. Agora, o que eu acho lindo é Sofonias dizer: será um dia de toque de trombeta. Aí vem Paulo e diz: irmãos, no dia do arrebatamento da igreja, a trombeta soará. Para quem? Para quem? Para a igreja? Não. A igreja, como vimos ontem também, ela foi constituída exatamente aonde Israel cometeu o pecado contra Cristo. Veio para o que eram os seus não o receberam. Vimos ontem que a igreja, na verdade, Paulo fala isso com muita propriedade, lá na carta aos Romanos, que tendo Israel rejeitado a Cristo, a igreja foi enxertada no tronco, onde a raiz foi arrancada. A raiz de Israel foi arrancada? Não. Por quê? Porque Deus, sendo fiel a si mesmo, e eu disse ontem que a fidelidade de Deus não obedece nem tempo nem circunstância. Nós humanos somos fiéis naquilo que acertamos circunstancialmente. Faz um contrato, assina, dia tal tem que pagar, você tem recursos, no dia que você fez o contrato, você tem recursos para pagar o que você acertou, tudo direitinho, mas aí ao longo do contrato aconteceu um desemprego, aconteceu uma doença, e você se vê diante da circunstância: pago a prestação ou compro o remédio? Você que é fiel nos seus contratos, diz: mas eu não tenho alternativa, eu tenho que primeiro tratar da saúde, eu tenho que comer, se eu pagar a prestação que eu acertei, eu vou ficar com fome. Porque nós humanos somos fiéis ante as circunstâncias que nós vivemos. Deus, ao contrário disso, Ele não é fiel circunstancialmente. Ele é fiel porque na sua constituição de Deus inclui a fidelidade como um atributo inerente a si mesmo. E vem Paulo e diz: olha, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece o quê? Porque não pode negar a si mesmo. Por conta dessa fidelidade, Deus celebrou um contrato, uma aliança com quem? Com Abraão. Israel é descendente de quem? De quem? Abraão. Abraão infiel. Abraão rejeitou a aliança. Abraão matou a Cristo, rejeitou a Cristo. A ira de Deus está sobre ele. Mas ao lado da ira tem o quê? A fidelidade de... Como ele não pode negar a si mesmo,
Ele criou um mecanismo para, como pai, e a Bíblia diz que como pai ele é que tem. Quem se lembra do princípio? Ele corrige e castiga aquele que ele ama. Ele ama Israel, porque ele ama Abraão. Israel fez tudo isso, está sob a ira, mas Deus disse: eu vou trabalhar sobre isso. Eu tenho compromisso com Abraão. Eu tenho compromisso com Abraão. E Abraão morreu crendo que eu vou cumprir o compromisso que eu assumi com ele. Ele está comigo na eternidade, mas meu compromisso com Abraão está de pé. Para que isso seja verdade, a grande tribulação será o mecanismo espiritual de Deus para tratar com quem? Com quem? Israel. Por isso que Paulo fala: irmãos, o dia do Senhor não vos pode surpreender. Não pode surpreender. Há um remanescente que será salvo de Israel. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 10. Livro do profeta Isaías, no capítulo 10, versículos 20, 21 e 22. Vamos lá todos juntos. Isaías 10, versículos 20, 21 e 22. O que é que dizem os... grande tribulação. Dessa aflição que nunca teve igual, surgirá aquilo que em outra versão da Bíblia é chamado de, diga comigo, remanescente de Israel. O que sobrar. Aí você vai comigo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 11. Carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 9, capítulo 9. Versículos 27 e 28. Livro do... Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos 27 e 28. Toda a igreja leia, por favor, versículo 27. Tem dúvida, amados, sobre o dia do Senhor, de que se trata? E a quem se destina o dia do Senhor? Você não pode pensar que o dia do Senhor, que ele se refere aqui na primeira aos Tessalonicenses, é o dia que se refere à igreja sendo arrebatada. Não, a igreja é outro tratamento espiritual. Ainda, só para você não ter dúvida, esse dia do Senhor, em Jeremias no capítulo 30,
versículo de número 7, por favor. O que é que o profeta deixou para nós como legado espiritual? 30, versículo 7 de Jeremias, diz o quê? O remanescente. Ou seja, amado, a justiça de Deus, operando juntamente com a sua fidelidade, na grande tribulação, ele promoverá um castigo e disciplinará Israel, e dessa disciplina e castigo surgirá aquele que é chamado o remanescente de Israel, que será salvo. Tem alguma coisa a ver com a igreja? Tem alguma coisa a ver com a igreja? Não. Ora, quando Paulo diz, irmãos, vocês bem sabem, que ele diz que todos nós sabemos. Ele dizia naquela época, eu acho que muitos crentes hoje não sabiam disso, né? Veja quando ele diz, vós bem sabeis, naquela época, 2000 anos atrás. Hoje em dia tem muito crente que não sabe nem que existirá esse dia do Senhor na Bíblia. Completamente ignorantes. E ele dizendo, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Ora, queridos, ele diz então que o mesmo Senhor, vamos lá, 4, versículo 16, mais uma vez, 4:16, releiam por favor da primeira aos Tessalonicenses, 4:16. Vejam, o mesmo Senhor. Aqui está uma revelação preciosa para a igreja. Veja que quando Cristo vier para reinar sobre a terra no milênio, diz a Bíblia que ele virá acompanhado dos anjos, e ele ordenará aos anjos que recolham quem? Os seus escolhidos. É a igreja? Não. Paulo esclarece aqui, diga comigo, o mesmo Senhor descerá do céu. Ou seja, ele não mandará anjo nenhum buscar a sua igreja. Ele pessoalmente virá. O mesmo Senhor, ele próprio. Não será uma operação terceirizada a anjos. Ele descerá do céu. E é a promessa que ele fez em João 14. Quando tudo estiver preparado, eu virei e vos buscarei e vos levarei, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Não vamos confundir. Esse momento aqui é o do arrebatamento da igreja. Mas, amados, nós vimos ontem na escola que a igreja do Senhor, que vai ser arrebatada, ela é constituída pelos salvos. E todo salvo, porque é salvo, ele é espiritualmente filho de Deus. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Paulo diz, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Só é filho quem é guiado, quem tem o Espírito do Senhor habitando em si. Sim ou não? Sim ou não? Marca de filho de Deus, o Espírito Santo habitando no crente.
Ora, Paulo ainda diz: o Espírito do Senhor testifica ao nosso espírito. Você que está estudando na lição da escola dominical, essa série de lições sobre espírito, alma e corpo, você descobre o lugar no corpo do crente onde o espírito habita. Onde? No espírito do humano, do crente. Porque o espírito comunica-se com o espírito do homem. Porque o espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de... Ora, vimos também que quando Deus deu a sentença lá no Éden, condenatória do humano, e disse: Adão, por tua causa, a terra será o quê? A terra será o quê? Maldita. Eu fico, como eu disse ontem, os ambientalistas ficam arrancando os cabelos, dizendo: vamos salvar o planeta, vamos salvar o planeta. Não gaste água, aproveita a água do banho. Não jogue a água do banho fora. Vai faltar água. Eu digo: são os bobos. E por mais que se esforce para salvar o planeta foi condenado no Éden. Deus diz: a terra por tua causa será maldita, Adão. E porque a terra foi amaldiçoada por Deus, nós estamos vivendo num planeta amaldiçoado por Deus. E tudo está acontecendo e caminhando, e aí entra o arrebatamento da igreja, como um marco que iniciará a contagem do tempo regressivo para a terra ser destruída. Porque João disse em Apocalipse 21, ontem lemos, capítulo 21, João dizendo: e vi o quê? Um novo céu. Vamos lá, na tela, lê esse santo versículo, que coisa linda, 21:1, o que é que diz aí? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Pronto. Até chegar isso aí, tem que passar por todo o processo da grande tribulação, para que Deus execute todo o seu cronograma de atividades espirituais estabelecidos lá no Éden. Lá no Éden. Para João dizer: e vi um novo céu, uma nova terra. Porque a terra e o céu criado originalmente já não existem. O mar também não existe. Ou seja, Deus vai extinguir toda a sua criação para criar algo novo. E é lindo dizer, na descrição de João: nesse novo mundo não haverá pranto, não haverá lágrima, não haverá morte, não haverá enfermidade. Quem glorifica a Deus, amado, quem glorifica. Mas Paulo disse que a trombeta soará. Diga: a trombeta soará. Diga: a trombeta soará. Pergunto-lhes: para a igreja? Você viu que a grande tribulação é o tempo da ira de... A igreja está sujeita à ira de Deus? Não é para a igreja. Mas vai ser nesse dia que o marco inicial, que levará à criação de um novo céu, uma nova terra, começará a ser contado. Para esse prazo ser contado, a trombeta tocará. Você viu comigo ontem, lá no capítulo 19 do livro do Êxodo, que a primeira aliança que Deus celebrou com Israel no Monte Sinai, a trombeta tocou, sim ou não? No dia que Deus celebrou a primeira aliança com Israel, dando-lhe
a tábua da lei com os 10 mandamentos, diz que o monte pegava fogo e uma trombeta tocava. Se no Monte Sinai tocou a trombeta, e agora no dia do arrebatamento toca de novo a trombeta de Deus, e para complicar mais um pouquinho, abra sua Bíblia na 1 Coríntios, no capítulo 15. Alguém já está citando o texto aí. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 e 52. 51 e 52. O que é que dizem os santos versículos 51 e 52 da 1 Coríntios 15? Diz o quê? Lá aos Tessalonicenses, ele fala no toque da trombeta. Aqui, aos Coríntios, ele fala ao tocar a última trombeta. Se será a última, porque alguma trombeta tocou antes. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? E quando foi que a trombeta de Deus tocou antes? No Sinai. Quando foi celebrado a primeira aliança entre Deus e Israel. Você já tinha meditado nisso, amado? Já tinha meditado? Se não tinha perdido tanto tempo. A partir de hoje não perca mais não. Aqui eu estou abrindo a porta para você se dedicar a estudar esse tema que é vastíssimo. Amém ou não? Mas também, pastor Júnior, Paulo disse que no dia do arrebatamento da igreja, veja que coisa linda, o versículo 16, de novo, por favor, na tela, 1 Tessalonicenses 4:16. O que é que diz aí, amado? 4:16. Amados, por que Paulo fala com voz de quê? Voz de? Alguém talvez tenha outra versão da Bíblia que fala na voz do arcanjo. Alguém tem essa versão da Bíblia aí? Quem tem? Pastor, por favor, leia esse versículo aí, nessa versão. Porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Vejam que a versão da maioria das Bíblias fala em voz do arcanjo, não é voz de arcanjo. Ou seja, quando a Bíblia fala que Cristo virá, e no dia que ele virá, a voz do arcanjo, pergunto que eu faço a mim e a você, para nós meditarmos. O que a igreja tem a ver com arcanjo? Arcanjo é aquele anjo, uma classe angelical especial, que cuida lá no céu da defesa de bens de Deus. E o arcanjo, e eu vou pedir a você que vai abrir a Bíblia em Daniel, por favor, Daniel, capítulo de número, me parece que é o 9.
voz de arcanjo. Vamos ver o que diz aí. Capítulo 12 de Daniel. Versículos 1 e 2. 12 de Daniel, versículos 1 e 2. A igreja leia, por favor. Grande tribulação. Vejam que a Bíblia fala no arcanjo que defenderá o povo de Israel. Veja que na Bíblia Sagrada, lá em Apocalipse, no capítulo 12, 12, versículo 7. 12, versículo 7 de Apocalipse. Quer que fala aí, amados? Em 12, versículo 7 de Apocalipse. A Bíblia chama e dá nome ao arcanjo. Quem? Nome do arcanjo qual? Miguel. Batalhava contra o dragão. O dragão aí quem é? Satanás. Satanás e seus anjos. Quem é que entrou no enfrentamento com Satanás e seus anjos? Quem? O arcanjo. Vá comigo agora na carta de Judas, São Judas. Carta de São Judas. Versículo 9, né, pastor Júnior? Judas, versículo 9. Leiam aí. Judas, versículo 9, que já que tem um único capítulo. O que é que diz aí, Judas 9? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Veja que o arcanjo Miguel discutia com quem? Com quem, amados? A gente não gosta de falar o nome dele, mas às vezes tem que falar alguma coisa para saber que ele existe. Ele discutia com quem? Sobre o quê? Sobre o quê? O que é que a igreja tem com isso? A igreja tem alguma coisa com isso? Ou seja, quando Paulo diz que no dia do arrebatamento da igreja, Cristo virá com a voz do arcanjo, é o arcanjo que, durante a grande tribulação, trabalhar e agirá em favor de quem? De quem, amados? Israel. Arcanjo Miguel, defensor do teu povo. Eu quero dizer à igreja do Senhor que Israel ainda não foi destruído da terra, não foi banido da face da terra, o povo de Israel, por conta da fidelidade de Deus a Abraão, e prometeu manter a semente de Abraão existente na terra. E Deus designou o arcanjo Miguel como defensor do povo de Israel.
Hoje, nas guerras que você ouve falar que Israel entra, ele perde alguma guerra? Perde alguma guerra? Não é porque as estratégias de guerra de Israel são as melhores, porque existe o arcanjo designado por Deus para defender a quem? E quando chegar o dia do arrebatamento da igreja, disse Paulo, Cristo virá acompanhado da voz do e outro acontecimento da vida que ele falou, alarido. Não é isso que ele diz? Que Cristo virá com... O que é alarido? Gritaria, barulho intenso, muita gritaria. Por que isto? Você viu comigo ontem, no ensino de Paulo, no capítulo 8 da carta aos Romanos, que toda a criação de Deus está aguardando com expectativa o que vai acontecer com a igreja. Você está sentado, não vai cair sentado, porque está sentado já. Até o leão, o tigre, os animais peçonhentos, que para viverem tem que matar, eles aguardam com expectativa o que é que vai acontecer com a igreja. Que é isso, pastor? Pastor, o senhor permite 5 minutos além da hora que o senhor marcou? 5. Romanos 8, vamos voltar a esses santos versículos, que são tão lindos que a gente não pode passar despercebido, porque muita gente não veio ontem. Romanos no capítulo 8. Romanos no capítulo 8. Vejam, irmãos, as revelações do Espírito de Deus ao apóstolo Paulo e as revelações do mesmo Espírito à igreja de Birigui nesta manhã. Pensei que vocês diziam amém. Pelo menos, né? O Espírito está revelando. Quem está recebendo revelação do Espírito aqui na palavra? Quem está recebendo? Capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, versículos 19 ao versículo 23. 19, 20, 21, 22, 23, estamos caminhando para terminar. O que é que dizem aí, amados? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita a pecado, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão à corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Queridos, está dito que no dia da vinda de Jesus haverá o quê? Um alarido. Eu vou pedir ao pastor Carlando, por favor, que leia nessa Bíblia que eu estou usando, esse mesmo texto dos versículos, o que acabamos de 19 a 23. Amém. Considero que, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia
em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme, como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Parece complexo, não parece? Amados, Paulo está dizendo que a tragédia do Éden, quando Deus condenou o humano a viver na terra amaldiçoada, toda a criação de Deus que foi perfeita, tudo que Deus faz é perfeito, Ele fez a criação perfeita, mas o homem pecou. Nesse dia que o homem pecou, a maldição veio, e a parte mais visível do animal qual é? Todo ser que nasce, um dia tem o quê? Tem um dia de quê? De morrer. Porque o salário do pecado é o quê? Eu e você, por mais espirituais que sejamos, por mais cheio do Espírito Santo que sejamos, temos autoridade de desafiar a morte, dizer: morte, tu não pode me matar. Temos essa autoridade? Então, quando Paulo diz: toda a criação geme, aguardando para ver o que vai acontecer com os filhos de Deus. E quando é que eu e você realmente manifestaremos em nós a condição de filhos de Deus? Somos filhos por adoção, sim ou não? Mas a criação sabe e aguarda com expectativa, gemendo, quando é que a verdadeira condição de filho de Deus vai se manifestar nas criaturas de Deus. Diga comigo, vai ser no dia do arrebatamento da igreja. Por que no dia do arrebatamento da igreja? Vamos voltar aos Tessalonicenses 4, versículos de número 13 ao 17. Vamos reler e vamos terminar agora. E a Bíblia diz que seja tudo feito com decência e com ordem. Eu estou falando uma hora, se eu passar disso é desordem. 13 ao 17. O que é que diz aí? Vamos reler o texto sagrado. Querido,
é a doutrina mais fundamental que todo crente tem que conhecer. Diga comigo. Diga comigo. Como meu Jesus ressuscitou, eu também ressuscitarei. Ou seja, a manifestação dos filhos de Deus se dará no dia que o crente salvo por Jesus ressuscitar e se reencontrar com a morte, dizer: morte, mata-me. E a morte vai dizer: eu não posso te matar, porque estás com um corpo glorioso como o do teu Senhor Jesus Cristo. Quantos glorificam a Deus por isso? No dia que a morte perder o poder de matar um filho de Deus, no dia que um vírus, uma bactéria não tiver poder sobre o corpo de um salvo, aleluia, 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 se manifestará a condição de filho de Deus na sua totalidade. Eu estou com um corpo igual ao do meu Senhor quando ressuscitou. Aleluia, 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 aleluia. A esperança da ressurreição, a redenção dos nossos corpos. Quando passarmos da condição de corpos mortais para corpos imortais, quando os nossos corpos deixarem de ter sujeição à idade, você que nasceu e agora está velho, você sabe que a morte está próxima, mas chegará um dia. Aleluia, aleluia, aleluia. Para terminar, o último texto. Abusando da paciência do meu presidente, pastor Júnior. Abra sua Bíblia na 1 Coríntios capítulo 15. Agora vocês podem imaginar, enquanto você procura aí 1 Coríntios 15, no dia que Cristo sair da sua glória para buscar a igreja. Que diz que com voz de alarido, e em outra versão da Bíblia fala com brado de comando. Na hora que o pai disser: meu filho, levante-se, vá buscar a sua noiva na terra. Toda a criação de Deus sabe que é o dia da redenção do corpo. Vai ser um grito no céu, na terra, em todo reino animal. Aleluia. Alarido. Chegou o dia. Chegou a hora. Satanás perdeu seu poder. A noiva venceu. Primeiros Coríntios 15. Se eu permito, coloca a igreja de pé. Igreja do Senhor, fique em pé para ler esses versículos de pé. Oh, oh, aleluia. 1 Coríntios no capítulo 15. Vamos ler dos versículos
42, 43 e 44. Você já de pé para encerrarmos a meditação. E você tem que ler esse versículo mais alto que o que você leu. Os demais. Voz bem forte. Satanás precisa ouvir isso. O reino das trevas precisa ouvir a igreja de Birigui gritando isso. Aleluia. 1, 2, 3, versículo 42 diz o quê? Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Paulo diz assim: você que tem a esperança da ressurreição, se você crê que Cristo ressuscitou, creia também que quando você pega o corpo de um salvo dentro de um caixão, leva para a sepultura no cemitério, você tem que ir para lá, disse Paulo, com a visão do agricultor. Aleluia. O agricultor cava a terra, coloca a semente, cobre de terra, daqui vai nascer uma planta. Eu plantei uma semente, mas vai sair uma planta. Ela vai crescer, ela vai dar fruto, porque eu coloquei a semente. Diz: quando você levar o corpo de alguém salva para a sepultura, diz: estou levando a semente do corpo eterno. Oh, aleluia! Como eu à noite eu vou pregar de novo, vou terminar o tema à noite. Mas deixa eu te dizer uma coisa: essa santa verdade que você acabou de ler leva-nos a uma convicção que eu vou citar e você repete. A igreja que vai ser arrebatada, ela é integrada pelos crentes que morreram em Cristo e pelos crentes que estiverem vivos no dia do arrebatamento. Ou seja, pela maravilha da ressurreição, quem morre em Cristo não perde a condição de membro da igreja. Glória a Deus. Eles não estão aqui mais como membro da igreja para participar desses elementos. Hein? Ele não está aqui para beber o vinho, nem comer o pão logo mais. Que diga-se passagem, quem estiver digno para participar da ceia estará digno para ser arrebatado. Você é quem decide quando pegar um pedacinho de pão assim. Posso comer. E Paulo disse: quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria. Não é o pastor Júnior, não é seu esposo, sua esposa, seu pai, seu filho que vai dizer você pode ou não pode. É você. Com a certeza, se eu estou digno de comer este pedacinho de pão, de beber esse pouquinho de vinho. O pão lembra a carne do meu Cristo que foi sacrificado na cruz. O vinho lembra o sangue dele que foi derramado. Pois eu estou digno para participar deles. Jesus pode vir agora, que eu estou pronto para subir. Aleluia.
Aleluia, aleluia. A Santa Ceia é a festa que antecipa o arrebatamento da igreja. Sim ou não, pastor? Até que Jesus venha, a Santa Ceia é a festa que antecipa. Então, igreja do Senhor, disse Paulo, consolem-se com estas palavras. Este é o ano da ação, pregamos a salvação, acolhemos com amor, integramos